Há dias em que tudo pesa. Pesa acordar, pesa pensar, pesa até respirar. Você sente como se o mundo tivesse parado sobre os seus ombros e ninguém percebesse. Mas existe um segredo que os antigos filósofos estoicos descobriram. A mente pode descansar, mesmo quando a vida está em guerra. Sêneca dizia: apressamo-nos em viver, mas esquecemos de viver em paz. E talvez seja isso que te falta hoje. Não mais esforço, mas serenidade. Você não precisa carregar o peso de tudo o tempo todo. A força não está em resistir a tudo. Está em saber quando parar, respirar e se lembrar de que o essencial ainda está em você. Quando tudo parecer demais, lembra-se, você não é o que te acontece. Você é o que decide fazer com o que te acontece. Essa é a base do estoicismo. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. A tua dor é real, mas o sofrimento nasce quando você acredita que está sozinho, e você não está. Porque no silêncio há aprendizado. Na pausa, há força. E no caos, há sempre uma semente de recomeço. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu durante a guerra: a alma se fortalece quando aceita o que não pode mudar e trabalha no que ainda pode. Ele governava impérios, enfrentava traições, doenças e ainda assim dizia: sou dono das minhas emoções, mesmo quando o mundo desaba. E é essa lembrança que o estoicismo traz, que a calma é um ato de coragem, e o controle de si é o maior poder que existe. Você não precisa vencer o mundo hoje, você só precisa vencer o caos dentro de você. Respira, sente o ar entrando, o peso saindo. A mente precisa de silêncio, e o silêncio é onde a força mora. Quando a vida estiver te empurrando para baixo, volta para dentro. Ali dentro está o centro que o mundo não pode tocar. O estoico aprende que o sofrimento não é inimigo, é instrutor. Ele ensina paciência, humildade e discernimento. A dor lapida o orgulho, o fracasso purifica o olhar e o cansaço revela o que realmente importa. O que você chama de desânimo pode ser apenas o convite de Deus para descansar um pouco. O descanso também é parte da disciplina, e quem para respirar volta mais forte. A vida é como o mar. Às vezes revolta, às vezes acalma. Mas o estoico não controla as ondas. Ele aprende a surfar. Não é resistência, é aceitação. Aceitar o que não depende de você é o início da sabedoria. E cuidar do que depende é o caminho da força. A tempestade não dura para sempre, e o sol sempre volta, mesmo que atrás das nuvens. Hoje, você pode estar cansado, mas esse cansaço é sinal de que você tentou, de que deu o seu melhor, de que lutou, de que viveu intensamente. O estoico não se culpa pelo cansaço, ele o honra, porque até o guerreiro mais disciplinado precisa de pausa para continuar batalhando. A diferença é que ele não desiste, apenas respira. Sêneca escreveu: o homem que aprende a estar em paz consigo mesmo é invencível. E é isso que você está aprendendo agora, a ser invencível por dentro. Não pela força dos músculos, mas pela serenidade da mente. O mundo pode te testar, as pessoas podem te decepcionar, mas se a tua mente estiver calma, nada te derruba. Então, respira fundo. Você não está perdendo. Você está aprendendo a permanecer inteiro, mesmo cansado. E esse é o verdadeiro poder. Se essa mensagem fala com você, escreve nos comentários: mesmo cansado, eu continuo. Porque é isso que os fortes fazem. Descansam, mas não desistem. E fica comigo, porque no próximo bloco você vai ouvir as frases estoicas que mudam o modo como a mente enxerga o cansaço. Lições que devolvem clareza quando tudo parece demais. Quando a mente se cansa, o silêncio se torna remédio. E é nesse espaço entre um pensamento e outro que o estoicismo entra. Não para apagar a dor, mas para te ensinar a respirar dentro dela. Hoje, quero te oferecer frases que não são apenas palavras, mas âncoras. Pequenos pontos de apoio para quando a vida parecer grande demais. Pausa, respira e escuta. Não é o peso que te destrói, mas a forma como você o carrega. Epicteto:
Você não pode controlar o tamanho das tempestades, mas pode escolher não morar nelas. A mente cansada precisa lembrar: você não é o problema, você é quem o atravessa. O homem é perturbado não pelas coisas, mas pela opinião que tem delas. Epicteto. Nem tudo que dói é ruim, e nem tudo que parece certo é bom. Quando a alma está cansada, a sabedoria está em mudar o olhar, não o caminho. A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Sêneca. Você pode estar cansado agora, mas o que parece espera é, na verdade, construção. O que hoje é silêncio, amanhã será direção. O tempo cura o que a razão não entende. Marco Aurélio. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Há feridas que não se curam com pressa, mas com paciência. Dá tempo ao tempo, e o tempo te devolverá o equilíbrio. A felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Marco Aurélio. O cansaço te faz pensar o pior, mas o pior é apenas uma lente turva. Limpa o olhar. Nem tudo está perdido. Você só está cansado. Quem se domina é mais poderoso do que quem domina exércitos. Sêneca. Hoje teu campo de batalha é interno. A vitória não é sobre os outros. É sobre o medo, o desânimo, a ansiedade. E cada vez que você escolhe respirar em vez de reagir, você vence. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Pensamento estoico moderno. A dor vem, o sofrimento, você decide quanto tempo fica. Sofrer é dar morada ao que já deveria ter partido. Deixa ir. Nem toda ferida precisa de resposta. Algumas só precisam de descanso. Nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Sêneca. Talvez o que te cansa não seja a caminhada, mas o fato de estar correndo sem direção. Volta para o teu centro. Recomeça pequeno. Tudo que é grande nasceu de algo simples. O que não depende de você não merece tua paz. Resumo da filosofia estoica. Olha para a tua vida agora. Quantas preocupações estão além do teu controle? Solta o que não é teu. O controle é ilusão. A paz é escolha. Se algo te faz perder a calma, é sinal de que ainda não o compreendeste. Marco Aurélio. A paciência é o estágio mais alto da inteligência emocional. E quando ela nasce, o mundo perde o poder de te ferir. A raiva, o medo e o cansaço perdem voz diante da tua serenidade. O que o sábio evita, o tolo persegue. Sêneca. Nem todo confronto vale tua energia. Nem toda injustiça precisa da tua reação. Às vezes, vencer é apenas permanecer em silêncio, porque o silêncio é a linguagem da alma madura. Tudo o que você evita enfrentar te controla. Epicteto. Enfrenta o que te cansa. Não fuja da dor. Atravessa. O estoico não nega as emoções. Ele as observa até que percam o poder. E quando perdem, nasce a liberdade. O homem forte não é o que nunca chora, mas o que entende o motivo das suas lágrimas. Frase autoral inspirada em Sêneca. Chorar não te enfraquece, te esvazia. E quando o peso sai pelos olhos, a alma encontra espaço para respirar de novo. Agora, respira. Lê novamente a frase que mais te tocou. Repete em voz baixa, como um mantra. E lembra, o estoicismo não é sobre não sentir. É sobre sentir com sabedoria. Você não precisa ser de ferro. Você só precisa ser consciente, porque a mente consciente é o abrigo da alma cansada. Se alguma dessas frases te trouxe paz, escreve nos comentários. Hoje eu escolho serenidade. E fica comigo, porque no próximo bloco eu vou te mostrar como os estoicos transformavam o cansaço em clareza. E como você pode fazer o mesmo nos dias mais pesados. Os estoicos nunca disseram que a vida seria fácil. Eles apenas ensinaram que a dificuldade é o campo onde o caráter nasce. Marco Aurélio escrevia isso enquanto perdia amigos na guerra, enquanto via a peste se espalhar por Roma, enquanto governava um império em caos. Mesmo assim, ele anotava em seu diário: a dor existe, mas não precisa se tornar desespero. Eu posso sentir tudo e, ainda assim, permanecer em paz.
Essa é a força silenciosa do estoico. Ele não foge do sofrimento. Ele o observa, não nega a dor. Ele a transforma em sabedoria. E é isso que você precisa lembrar nos dias em que tudo parece desabar. A dor é um mestre que ensina em silêncio. Sêneca dizia que o homem forte é aquele que se domina no meio das quedas, porque o controle não está no que acontece fora, mas no que você escolhe fazer dentro. A mente é o único território que ninguém pode invadir sem permissão. E quando você aprende a proteger esse espaço, nenhuma tempestade te arranca do chão. Os estoicos praticavam algo simples, mas profundamente transformador, a aceitação do inevitável. Eles sabiam que lutar contra o que não depende de nós é a fonte de toda exaustão. Por isso, o primeiro passo era sempre o mesmo: aceitar o que é e trabalhar com o que resta. Epicteto, que nasceu escravo, ensinava: você pode me acorrentar o corpo, mas nunca a mente. Sou livre onde ninguém pode me tocar. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. Não é uma fuga do mundo, é um novo olhar sobre ele. Enquanto todos correm tentando controlar o incontrolável, o sábio respira e pergunta: o que realmente depende de mim agora? E essa pergunta muda tudo. Porque no instante em que você foca no que pode fazer, a mente deixa de ser vítima e volta a ser protagonista. Nos dias em que a vida pesa, o estoico pratica a perspectiva. Ele imagina a si mesmo visto de cima, como se o universo observasse aquele momento em silêncio. E ali, percebe que a maioria dos problemas são menores do que pareciam. O que hoje parece insuportável, amanhã será só lembrança. E quando você entende isso, o peso se torna suportável. Outro segredo estoico era a visualização da adversidade. Eles chamavam de premeditatio malorum, a meditação sobre o que pode dar errado. Não para viver com medo, mas para estar pronto. Eles fechavam os olhos e pensavam: e se eu perder o que tenho? E se for deixado de lado? E se a dor chegar? E então abriam os olhos e diziam: mesmo assim, eu permanecerei em paz. Essa prática não cria pessimismo, cria estabilidade. O estoico não é frio, ele é preparado. Sêneca também praticava algo chamado memento mori, a lembrança constante da finitude. Ele escrevia: pensa na morte não para temer, mas para viver melhor. Saber que o tempo é curto faz cada instante ganhar valor. E quando a vida fica difícil, essa lembrança se torna bálsamo. Nada é permanente nem a dor. Tudo passa, o sofrimento, o medo, o cansaço. Tudo passa, menos o que você aprende com isso. Os estoicos encontravam força onde ninguém via beleza. Na disciplina, viam liberdade. Na perda, viam lição. No silêncio, viam poder. E é isso que você também pode aprender agora. A vida não precisa ser leve para ser boa. Ela só precisa ser vivida com consciência. Então, quando o cansaço bater, não se cobre por sentir. Sente, respira, aceita. Mas não se entregue. A dor não veio para te destruir. Veio para te refinar. E quando você sai do outro lado, sai mais forte, mais calmo, mais sábio. Hoje, você pode escolher reagir como os estoicos, não fugindo, mas compreendendo. Não brigando com o que é, mas cooperando com o tempo. Porque quem coopera com o tempo, descobre que o tempo, no fim, coopera com ele. Escreve nos comentários: eu aceito o que não posso controlar. E fica comigo, porque no próximo bloco eu vou te mostrar como transformar o cansaço em clareza e o silêncio em poder. Como o estoico fazia quando o mundo parecia grande demais. Chega um ponto em que o barulho do mundo não faz mais sentido. As vozes se misturam, os conselhos se contradizem e o coração só quer uma coisa: silêncio. Mas o silêncio assusta, não é? Ele parece vazio, quando na verdade é o espaço onde a alma respira. É ali, quando tudo se cala, que a verdade finalmente se revela. Os estoicos sabiam disso. Por isso, eles buscavam o recolhimento não como fuga, mas como força. Sêneca escrevia: foge das multidões, não porque te fazem mal, mas porque te impedem de ouvir a ti mesmo. O estoico se retira não porque odeia o mundo, mas porque precisa se reencontrar antes de voltar a enfrentá-lo.
Nos dias em que o cansaço parece infinito, a melhor resposta é o silêncio. Não o silêncio da desistência, mas o silêncio da reconstrução. É nele que o caos se organiza, que o coração aprende a pulsar no próprio ritmo e que a mente encontra descanso naquilo que não precisa entender. A solidão, que tanto tememos, é o laboratório da força interior. Nela você aprende que não precisa de aprovação, que não depende de aplausos, que não é definido pelas ausências. A solidão revela o que o barulho esconde, que a tua companhia pode ser o lugar mais seguro do mundo. Epicteto dizia: quando estiver só, lembra-te de que Deus está contigo. O estoico via o recolhimento como comunhão, um encontro com o divino dentro de si. Não há isolamento em quem tem propósito, há profundidade. Porque o silêncio, quando é consciente, não é ausência, é presença. Hoje talvez você se sinta só. Mas e se essa solidão for o convite de Deus para te restaurar? E se esse tempo de silêncio for a pausa que antecede o renascimento? A borboleta também desaparece antes de voar. Ela se recolhe, se dissolve e só depois ressurge mais forte. Assim é a alma cansada quando aprende a descansar em si mesma. O estoico aprende a conversar com o silêncio. Ele fecha os olhos, observa os pensamentos e percebe. Eles vêm e vão, como ondas. Nenhum pensamento é definitivo, nenhum sentimento é eterno. Tudo passa, inclusive o peso. E quando ele passa, o que fica é clareza. Marco Aurélio escrevia todas as noites, sozinho, enquanto o império dormia. Suas palavras não eram para os outros, eram para si mesmo. Era seu modo de se ouvir no meio do caos. Ele dizia: volta para dentro de ti. Lá está a fonte do bem, e ela jorrará continuamente se não a impedires. Essa frase é um lembrete. Tudo o que você procura fora já existe dentro. A solidão bem vivida é escola. Ela ensina a não depender do olhar alheio para se sentir inteiro. Ensina que o amor próprio não é vaidade, é sobrevivência. E mostra que a paz interior é o bem mais raro, porque só quem mergulha em si mesmo é capaz de encontrá-la. O silêncio, quando se torna hábito, muda o jeito de existir. Você passa a falar menos e observar mais, reagir menos e entender mais, julgar menos e sentir mais. E aos poucos, o mundo deixa de te afetar, porque o estoico não controla o externo, ele habita o interno. E quem habita o interno é inabalável. Quando a mente está quieta, o coração escuta. E é nessa escuta que Deus fala. Não nas vozes apressadas, mas nas pausas, nas respirações, nos intervalos entre as lágrimas. A voz dele é suave, e só pode ser ouvida por quem aprendeu a se calar. Então hoje não tenha medo do silêncio. Não corra da solidão. Elas não são castigos, são portais. O silêncio te cura. A solidão te refaz. E quando o barulho voltar, você estará diferente, mais leve, mais centrado, mais em paz. Sêneca dizia: quem aprende a estar bem consigo mesmo, nunca está só. Essa é a essência da força estoica, encontrar companhia dentro da própria alma. E quando isso acontece, ninguém mais pode tirar tua paz. Se essa mensagem te tocou, escreve nos comentários: o silêncio é o meu refúgio. Fica comigo, porque no próximo bloco você vai descobrir como o estoico transforma o cansaço e a solidão em clareza e propósito, até que a dor se torna direção. Há dores que chegam como inimigas, mas permanecem como mestres. Você não as convida, mas elas entram. Bagunçam tudo, te fazem questionar, derrubam certezas. E quando finalmente vão embora, deixam algo que nenhum livro poderia ensinar: sabedoria. O estoico sabe que a dor não vem para punir, vem para revelar. Revelar o que é essencial, o que é frágil, o que precisa ser deixado para trás. Sêneca dizia: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. E talvez seja por isso que o sofrimento, embora pesado, é o melhor personal trainer da alma. Quando você passa pela dor, aprende a ver o mundo com olhos diferentes. O que antes parecia urgente perde importância. O que antes era detalhe passa a ter valor.
E, acima de tudo, você descobre que não precisa de tanto para ser. A dor simplifica o olhar. Ela corta o excesso. E o que sobra é o que é verdadeiro. Epicteto, que viveu anos como escravo, dizia que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Ele não dizia isso para ignorar o que sentia, mas para lembrar que o poder da interpretação é o poder da liberdade. O estoico olha para a dor e pergunta: por que isso está acontecendo comigo? E depois aprende a reformular: para que isso está acontecendo comigo? Essa pequena mudança transforma desespero em propósito. Marco Aurélio, mesmo entre guerras e perdas, escrevia em seu diário: tudo o que me acontece é matéria para minha virtude. Ele não negava o cansaço, mas o usava como solo fértil para crescer. Ele sabia que a mente se fortalece quando o coração é testado. E é isso que a dor faz. Ela te testa para te provar o que você ainda não sabia, que é mais forte do que imaginava. A dor é uma professora exigente, mas justa. Ela não grita, mas ensina. Ela não explica, mas transforma. E no silêncio do aprendizado, você percebe: as maiores lições vêm dos momentos em que você achava que estava sendo esquecido. Na verdade, estava sendo preparado. O estoico não foge da dor, ele a investiga. Ele observa o que ela desperta, o que ela quer ensinar. E pouco a pouco, vai entendendo que a dor não é o fim, é o início da compreensão. O sofrimento é o idioma através do qual a vida explica o que a mente não entenderia sozinha. Quando a alma dói, ela não quer respostas, quer presença. E o estoico encontra essa presença dentro de si. Ele se torna o abrigo que o mundo não ofereceu, o abraço que faltou, a voz que acalma, a certeza que sustenta. E nesse processo nasce a sabedoria, a de não precisar fugir de si mesmo. Há um tipo de dor que purifica. Ela arranca ilusões, rompe apegos e mostra o que é real. Depois dela, você não é mais o mesmo, e isso é bom. A dor não destrói quem a acolhe com consciência. Ela apenas muda a forma como você vê. Sêneca dizia que a adversidade desperta forças que estavam dormindo. E talvez o cansaço que você sente seja apenas o peso dessas forças acordando. Cada lágrima é um lembrete de que o coração ainda sente, e quem sente ainda está vivo. Não endureça demais. A dor ensina, mas o amor cura. E o equilíbrio está em permitir que ambos convivam. Hoje talvez o teu corpo esteja cansado, a mente exausta, a alma pesada. Mas lembra, tudo o que dói agora está te refinando. O que é bruto está sendo lapidado. O que é frágil está sendo fortalecido, e o que é passageiro está sendo deixado para trás. O estoico aprende a agradecer até pela dor, porque ela sempre traz um presente escondido. Então, respira. Não amaldiçoe o que te fez crescer. Agradeça, não por ter sofrido, mas por ter sobrevivido. A dor não é quem você é quem te preparou para ser. Escreve nos comentários: a dor me ensinou o que o conforto nunca ensinaria. E fica comigo, porque no próximo bloco você vai descobrir como a sabedoria nasce da paciência e como o estoico aprende a transformar o tempo em seu maior aliado. O tempo é o maior professor que existe e também o mais silencioso. Ele não explica, não justifica, não apressa. Apenas mostra com delicadeza ou com dor aquilo que você ainda não estava pronto para ver. O estoico aprende isso cedo. O tempo não é inimigo, é mestre. Marco Aurélio escrevia: o tempo é como o rio. Nada do que passou pode ser tocado novamente, mas tudo o que virá depende da forma como você navega agora. Essa é a essência da paciência. O estoico não tenta acelerar o rio. Ele aprende a remar no ritmo certo, porque a vida não se ganha pela pressa, mas pela constância. O tempo trabalha em silêncio, mas nunca erra o alvo. Ele revela intenções, cura feridas, expõe verdades e recompensa o que é sólido. Sêneca dizia que tudo o que é apressado amadurece mal. E a alma humana também precisa de estação. Há tempos de plantar, tempos de esperar e tempos de colher.
Mas só quem respeita o tempo entende o valor da colheita. Quando a vida te faz esperar, não é punição, é preparação. O estoico entende que a espera não é o vazio entre dois pontos, mas o próprio caminho onde o caráter é moldado. Enquanto o mundo quer resultados, o sábio busca sentido, e o sentido se encontra na paciência. Epicteto dizia que a paciência é a chave da liberdade. Porque quem é paciente não é escravo das circunstâncias. Quem é paciente domina o próprio ritmo, e quem domina o próprio ritmo é intocável. A paciência não é inércia, é poder sob controle. É a força de saber que tudo o que é seu virá, mas virá na hora certa. Hoje talvez você olhe para a tua vida e sinta que nada anda. Os planos pararam, os sonhos parecem distantes e o coração cansou de esperar. Mas olha bem, o tempo não parou. Ele está trabalhando onde você não vê. O que parece estagnação é, na verdade, amadurecimento. A semente não nasce no dia em que é plantada, mas no dia em que está pronta. O estoico vive em harmonia com o tempo porque aprendeu a confiar. Ele não precisa saber quando as coisas vão dar certo. Basta saber que o universo é justo. O tempo é o filtro que separa o que é passageiro do que é eterno. Tudo o que é verdadeiro permanece. Tudo o que não é, desaba com o tempo. A paciência é o treino da fé racional. É quando você escolhe agir com calma mesmo sem ver resultados. É entender que apressar o processo é ferir o propósito. E quem vive com propósito entende que o tempo nunca atrasa. Ele apenas se alinha. Sêneca também dizia, nada é nosso exceto o tempo. E ainda assim é o que mais desperdiçamos. Gastamos minutos com medo, horas com ansiedade e dias tentando controlar o que não depende de nós. Mas o estoico, quando aprende a observar o tempo com gratidão, descobre algo extraordinário. A paciência é a forma mais profunda de fé. Cada espera tem uma razão. Cada demora tem um propósito. O tempo é o escultor invisível que molda tua mente, teu coração, tua coragem. Ele te amadurece sem pedir licença. E quando menos espera, aquilo que você tanto pediu chega, não para te surpreender, mas para te confirmar. Então, hoje, se o teu caminho parece lento, não duvida. Você não está parado, está sendo preparado. O tempo está lapidando o que ainda é bruto, curando o que ainda é ferida, amadurecendo o que ainda é promessa. E um dia, quando olhar para trás, você vai entender. A espera foi o próprio milagre. Respira fundo. O que é teu não se perde, apenas se organiza no tempo. Enquanto isso, vive com calma, fala com leveza, age com constância, porque o tempo trabalha a favor de quem não desiste. Escreve nos comentários, confio no tempo e na minha calma. E fica comigo, porque no próximo bloco você vai descobrir como o estoico transforma o tempo e o silêncio em sabedoria prática. E como isso muda completamente a forma de viver e sentir a vida. Chega um momento em que o tempo deixa de ser espera, e o silêncio deixa de ser solidão. Eles se transformam em sabedoria. E quando isso acontece, o peso que antes te arrastava começa a se tornar leveza. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de enxergar o mundo. O estoico aprende que a sabedoria não está em saber tudo, mas em não se deixar abalar por nada. É a arte de estar inteiro, mesmo quando o resto está em pedaços. De caminhar em meio ao caos, mas com os pés firmes na serenidade. Marco Aurélio dizia, a alma se torna invencível quando deixa de reclamar. E talvez esse seja o segredo da leveza, parar de lutar contra a vida e começar a fluir com ela. Sêneca ensinava que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas o quão bem é interpretada. O estoico entende que o tempo é curto demais para viver preso em raiva, culpa ou pressa. Por isso, ele aprende a agir com intenção e falar com propósito. Cada palavra é escolhida, cada ação tem direção, porque sabedoria não é pensar muito, é pensar certo. Com o tempo, você começa a perceber que a vida é mais simples do que parece. O que te pesa é o que você insiste em carregar. As preocupações que te cansam
são as que já deveriam ter sido deixadas no chão. O estoico pratica o desapego não para perder, mas para se libertar. Ele entende que a verdadeira riqueza é ter uma mente leve. E a mente leve só existe quando o coração está em paz. Epicteto dizia que a felicidade começa quando paramos de desejar o impossível. Quantas vezes o cansaço vem da luta contra o que não depende de você? Quantas vezes a dor cresce porque você insiste em mudar o que só o tempo pode curar? A sabedoria prática é isso: agir quando é hora, esperar quando é preciso e silenciar quando a alma pede descanso. A leveza não é descuido, é domínio. Domínio sobre os impulsos, sobre a pressa, sobre o medo de perder. O estoico entende que o controle não é do mundo, é de si mesmo. E quando ele domina a si, o mundo deixa de ser ameaça e se torna apenas cenário. A arte de viver leve está em compreender que cada coisa tem seu tempo, cada pessoa tem seu papel e cada perda tem sua lição. A vida não é contra você. Ela está apenas te treinando para viver com mais consciência. As dificuldades não são castigos, são convites para enxergar diferente. E quando você aceita esse convite, o que antes era dor se transforma em direção. O silêncio, que antes parecia vazio, agora é a tua fortaleza. Você já não precisa responder a tudo, nem provar nada a ninguém. A tua calma é a tua resposta. A tua paz é a tua presença. E quem te observa percebe que algo mudou, porque a serenidade é a marca dos que aprenderam a se entender. Com o tempo e o silêncio, nasce a clareza. E com a clareza, vem a leveza. Você percebe que nada do que é verdadeiro precisa ser forçado. O que é teu, encontra o caminho até você. O que não é, se afasta naturalmente. E essa é a sabedoria prática. Não correr atrás, não resistir. Apenas caminhar no próprio ritmo, com fé e equilíbrio. Sêneca dizia: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Essa é a meta. Estar em paz por dentro, independente do que acontece por fora. Quando a mente se alinha, o mundo se organiza. E a leveza deixa de ser um sonho, se torna o teu estado natural. Hoje, se algo te pesa, observa o que está tentando te ensinar. Respira antes de reagir. Agradece antes de reclamar. E lembra, tudo está acontecendo como deveria. A vida não erra o timing. E quando o coração aprende a esperar com paciência, a alma finalmente encontra descanso. Escreve nos comentários: eu escolho viver leve. E fica comigo, porque no próximo e último bloco você vai sentir o fechamento dessa jornada. O instante em que o estoico cansado renasce em paz, entendendo que a leveza é a maior das vitórias. Chega um dia em que você olha para trás e percebe que tudo fez sentido. As dores, as pausas, as perdas, cada uma delas tinha uma função: te ensinar a viver com leveza. A leveza não é a ausência de peso, é o equilíbrio entre o que você carrega e o que aprende a deixar ir. E é nesse ponto que o estoico renasce, não mais lutando contra o mundo, mas fluindo com ele. Marco Aurélio dizia: a vida é opinião. Se muda a opinião, muda a vida. E ele estava certo. Você não precisa de um novo destino, precisa de um novo olhar. Quando muda o olhar, o que antes te feria começa a te fortalecer. O que antes te confundia começa a te ensinar. E o que antes te prendia começa a te libertar. Sêneca chamava essa transformação de triunfo interior. O momento em que o homem deixa de reagir e começa a escolher. Porque sabedoria não é evitar o sofrimento, é atravessá-lo com consciência. É não permitir que o que te acontece roube o que te habita. A leveza é isso, a serenidade de quem sabe que não precisa vencer tudo, só precisa permanecer inteiro. Epicteto ensinava que nenhum homem é livre até dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo é o maior ato de amor que existe. Porque, quando você se entende, o mundo perde o poder de te ferir. As palavras deixam de pesar. As ausências deixam de doer. E o que antes te abalava, agora apenas passa, como vento sobre pedra firme.
O estoico, no fim, não busca grandeza, busca harmonia. Ele sabe que não controla o tempo, as pessoas, nem o destino, mas controla o modo como escolhe viver. E essa escolha muda tudo. O caos continua, mas a mente permanece calma. A dor aparece, mas o coração já aprendeu a descansar. A vida segue imperfeita, mas agora existe paz no meio do movimento. Sêneca dizia: aquele que vive bem com pouco é rico, e o estoico aprende a ser rico assim, não de coisas, mas de tranquilidade. Ele entende que a felicidade não está no que se acumula, mas no que se solta. E aos poucos, tudo o que sobra é essencial: a fé, a calma, a lucidez e o amor próprio. A leveza é a vitória silenciosa dos fortes. Não há aplausos, não há multidões. Há apenas um coração tranquilo, uma mente limpa e uma alma em paz. Você não precisa mais provar nada, nem se justificar, nem correr atrás de quem não te entende. A paz é o teu novo ritmo. E quem quiser te acompanhar vai precisar aprender a andar devagar. Quando você aprende a viver com leveza, o tempo deixa de ser inimigo. As pausas viram presentes e os silêncios viram oração. Você começa a enxergar Deus não nas vitórias grandiosas, mas nos pequenos instantes de calma, no sol da manhã, no vento leve, no simples fato de ainda estar aqui. A leveza é fé em forma de presença, e é aqui que a jornada estoica se encontra com a espiritual, porque o estoico sábio e o coração de fé têm o mesmo destino: a paz. Ambos entendem que o controle é uma ilusão e que confiar é a maior das forças. A mente se cala, o coração se rende e o espírito descansa. E é nesse descanso que a vida volta a fluir. Agora, respira fundo. Sente o ar entrando como quem recebe um novo começo. Sente o peso saindo como quem solta o que já não cabe. Tudo o que te trouxe até aqui foi necessário, mas daqui em diante só leva o que te faz leve. Porque a leveza é o sinal de que você finalmente entendeu. A vitória não é sobre o mundo, é sobre si mesmo. Escreve nos comentários: eu escolho viver em paz. Essa é a declaração final de quem aprendeu a se libertar do que não controla e a abraçar a serenidade como estilo de vida. E antes de encerrar, um lembrete especial. O livro O Poder do Estoicismo está disponível no link da descrição. Com ele, você vai aprofundar o que aprendeu aqui, entender como aplicar o estoicismo na rotina, fortalecer a mente, cultivar a calma e viver com propósito. Ao adquirir o livro, você apoia este canal e ajuda a manter viva essa missão de espalhar sabedoria, consciência e paz. Porque no fim, o verdadeiro triunfo é simples. Não é ser admirado, é dormir tranquilo. Não é vencer o mundo, é vencer o próprio ego. E não é chegar primeiro, é chegar leve. A leveza é a tua coroa. E o silêncio, a tua vitória.